A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a capelania funerária ou a capelania fúnebre. Vamos falar sobre esse cerimonial na página de número 38 a seguir do nosso livro da capelania, que aqui fala diversidades de assuntos, mas hoje vamos estar focando apenas na capelania cemiterial. E nós vamos pegar só alguns pontos. Por exemplo, a capelania, ela fala sobre a morte ainda é um tabu para a nossa cultura. Todas as vezes quando vai falar dessa temática, envolve-se muitas emoções, muitas ideias, e também é um tabu para muitos, principalmente nessa área cultural. Ainda prevalece a noção de que a morte é um erro, ou uma imperícia, ou um fracasso. E você vai observar no capítulo 9 de Hebreus, vai estar se referindo a essa carta anônima, que o único que é perfeito é Cristo. E o versículo de número 27 desse capítulo 9 da carta anônima aos Hebreus diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, virão depois disso o juízo. Então a morte, ela é inevitável. E nós vamos falar sobre vários tipos de morte. Eu quero só relacionar os assuntos. São os tipos de morte. Também tem a morte clínica, tem a morte real, a morte aparente e a morte absoluta. A morte clínica consiste no momento em que ocorre a parada cardiorrespiratória. A morte real é quando há uma parada da atividade biológica de todas as células, que ocorre em média 8 horas após a parada cardiorrespiratória. Aí vem a morte aparente. É uma situação onde aparece que a pessoa está morta. Esta é a aparente. Vem a morte absoluta, que traz aí o desaparecimento definitivo das atividades biológicas. Não há como reverter este quadro. E vem as características gerais da morte. Pode-se tratar de um assunto bastante claro no texto bíblico, na carta anônima aos Hebreus 9:27, a qual lemos, que daremos apenas um esboço resumido do assunto, porque o texto do capítulo 9 se refere a Cristo, é o único perfeito, se referindo à sua morte e ressurreição, se referindo que ele venceu a morte. Esse texto, ele traz aí uma sequência incorporado ao texto sagrado e teológico, que a morte, ela é inevitável. Hebreus 9:27. No tempo próprio, Eclesiastes capítulo 3, o verso 2, a morte é no tempo próprio. Um caso de mudança de programa está em 2 Reis capítulo 20, o verso 1. Também ainda na página 40 do livro, um caso de mudança de comportamento é quando sai da esfera daquilo que está se referindo a Eclesiastes capítulo 3, o versículo 2. Também é uma porta de entrada para a eternidade. Lucas capítulo 16, os versos 19 ao 31. É uma parábola que se refere aí ao plano da eternidade. Nós vamos poder falar sobre esse assunto também na matéria que se ocupa em estudar o pecado, que é a martiologia, e também a soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. Mas nós estamos falando da capelania. A imortalidade do espírito, que está em Filipenses capítulo 1, os versos 19 ao 25, e 2 aos Coríntios capítulo 5, os versos 1 ao 9. É importante você ler essas referências bíblicas. E também 1 Pedro capítulo 1, os versos 3 ao 5. A imortalidade do espírito. Aí você vai entender uma diferença de corpo, alma e espírito, que nós temos uma matéria também, chamamos de antropologia bíblica, que fala do corpo, da alma e do espírito. E esse texto, a imortalidade do espírito, vai trazer aí muitos esclarecimentos. Aí depois, o destino do espírito na morte. Quando a pessoa morre, o destino do espírito. Aí você vai estar lendo aí Lucas capítulo 16, os versos 19 ao 31, destino
do espírito na morte. Aí vem os dois caminhos, os dois destinos, que é Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Aí vem também a fidelidade de ter certeza, página 40 do livro Capelania. Romanos capítulo 8, os versos 18 ao 30. O lucro de morrer para o cristão, uma palavra de Paulo em Filipenses capítulo 1, o verso 21. E também a felicidade de morrer no Senhor, que é 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17. E Apocalipse capítulo 14, o verso 13. Nós estamos falando sobre a capelania cemiterial, falamos tipos de morte, as consequências e falamos aqui sobre um conteúdo vasto do campo da teologia prática. Em um hospital, quando há um óbito, o paciente que está para acreditar na sua cura, no seu milagre, sempre envolve muitas emoções. E o visitador, o assistente espiritual, o assistente social nesse campo eclesiástico, ele deve ter uma noção sobre esses textos bíblicos e como aplicar cada um, como ajudar os familiares enlutados, transmitir também uma palavra de conforto, de encorajamento, de esperança, como realizar um cerimonial fúnebre, não pode ser chamado de culto fúnebre, é cerimonial, e também as ações e reações de uma pessoa diante de uma perda. São diversas, tem gente que segura, tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que passa mal, e você precisa saber lidar com cada situação desta. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre dicas importantes para a realização da cerimônia fúnebre. São diversos vídeos, diversas aulas, nós vamos parar por aqui e daqui a pouquinho nós já vamos continuar a capelania cemiterial. E hoje nós vamos estar falando também sobre o Tribunal de Cristo, o segundo vídeo, a segunda aula, complementar para as nossas turmas e para todos os nossos pastores convencionais, membros e demais outros que nos assistem pelas redes sociais. Então, um abraço, pastor Divino Silva, tendo falado sobre a capelania cemiterial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais assuntos. Nos siga nas redes sociais. Abraços, pastor Divino Silva, tudo de bom para você.